Definir quais são os grandes times do país sempre foi uma luta e uma grande discussão. E agora, por que não entrar nessa discussão? Por que não brincar um pouquinho? Então, vamos ver aqui, definir definitivamente quais são os grandes times aí do nosso futebol brasileiro. Taca a vinheta, vamos para o nosso Avaliando de hoje. Dali, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste julgador canal Léo Brasil aqui. E hoje nós vamos fazer a nossa tier list dos times gigantes. E já estou avisando, tá? Não copiei ninguém, claro que não! Mentiroso! Tive uma leve inspiração? Tive, desse vídeo aí que vocês estão vendo do nosso querido Storable Futebol. Grande gente boa pra caramba. Ele me inspirou a definir aqui, não vou pegar o vídeo dele, se você quiser ver as opiniões dele, o link vai estar aqui na descrição. Mas agora eu vou fazer para vocês aqui dos 34 grandes clubes. Ele fez demais aí, pegou Série A, B, C, D. Eu estou fazendo só dos 34 grandes aí, alguns da Série A, da Série B, alguns já não estão mais tão bem posicionados, mas enfim, nós vamos pegar aqui os grandes clubes do país e definir aí de acordo com o ranking que vocês estão vendo. Vamos definir se o time é elite, tá no top do top, gigante, grande, médio ou pequeno. E aí, Léo, como é que você vai fazer essa definição? Muito simples. Eu peguei alguns critérios, claro, fui avaliando, fiz uma grande pesquisa, tá? Estudei pra caramba, corri atrás aí do conteúdo para poder trazer para vocês aqui a informação mais precisa possível. Os itens que nós vamos avaliar vão ser o seguinte: competitividade, hoje, né? Isso aqui já remete mais à atualidade. Como é que o time está em questão de competição? É um time que tá sempre chegando nas cabeças, é um time que disputa muitos títulos, é um time que não disputa. E isso vai ser um critério. Torcida. Quando eu falo torcida, é o tamanho e a qualidade. Porque não adianta nada você ter, por exemplo, 50 milhões de torcedores, o outro ter 10 milhões de torcedores, e os 10 milhões de torcedores acompanharem muito mais o time do que os 50 milhões, tá? Só para deixar um peso aí. Então vou medir os dois, tá? Tanto a quantidade quanto a qualidade da torcida. Aí vai ser mais uma coisa mais pessoal também, mas enfim. Vou tentar ser o mais justo possível. CT, Centro de Treinamento. A história do clube, né? A questão histórica aí do clube, ainda não envolvendo os títulos, tá? A história mesmo do time, do clube, da camisa, etc e tal. Estaduais, aí nós vamos ver aí números frios, né? Quantidade de estaduais, nacionais, e títulos nacionais em geral, Copa do Brasil, Brasileirão, títulos internacionais, Mundial, etc, né? Libertadores, enfim. Rebaixamentos, claro, também é um critério, e camisa, né? A força, o peso daquela marca, daquela camisa. Depois eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês os números e tudo mais, mas eu fiz uma avaliação, coloquei aí os critérios, fiz as pontuações certinhas e ficou definido da seguinte forma. Vamos lá então. O primeiro time que nós vamos colocar na reta é o Atlético Paranaense. E pra mim, eu não tenho muita dúvida aqui, né, com relação a isso. O Atlético Paranaense hoje está entre os grandes. Ainda tem um caminho a percorrer para chegar nos gigantes. E os times da elite também ainda estão um pouco mais acima. Mas o Atlético Paranaense, por ser grande, bate de frente com todos que estão abaixo, com todos que estão acima. É um time muito bom. O Atlético Goianiense ficou na classificação média. É isso aí, o Atlético Goianiense tá voltando aí para a primeira divisão, tá ali numa categoriazinha média nesse momento. O Galo eu não preciso nem falar para vocês, né, meu querido? Eu não vou nem dar muita. Não, elite, pô, elite. Hoje tá com um dos melhores times do Brasil. É o melhor CT da América do Sul e do Brasil, tá? Dentre outras coisas também, é mais estaduais, enfim. Tem os títulos internacionais. Então, o Galo tá ali na elite hoje. O Avaí hoje, infelizmente, para os meus queridos amigos havaianos, é considerado um time pequeno, né? Tem que crescer, tem que voltar, já disputou Série A, mas não vive um momento muito bom. Tem que voltar a crescer aí o Avaí.
O Bahia também vai ficar ali nos médios, nos medianos, mas o Bahia é um caso que você coloca do médio quase grande, tá? Mas nesse momento o Bahia tá nos médios, ele não tá bem das pernas, não fez um bom campeonato, não teve um bom ano, então acho que o médio tá de bom tamanho. O Botafogo também vai ali para a lista dos grandes, é isso aí. O Botafogo é considerado aí um dos grandes times, não viveu um bom momento do ano passado, né, pro torcedor, mas para a instituição foi um momento muito bom, voltando aí de um rebaixamento e já conseguindo voltar a Libertadores, mesmo que seja na pré-Libertadores, volta a disputar a competição. Então o Botafogo está num bom momento e é um dos grandes times, sim. O Ceará hoje está no médio, mas o Ceará, assim como o Bahia, ele é um médio quase grande ali, tá? Ele tá ali na meiuca, ele disputa bem com a galera ali dos grandes e até com os gigantes. A Chape hoje está nos pequenos. A Chape hoje, infelizmente, está nos pequenos. Já foi um dos grandes times aí do Brasil por um tempinho. Antes do acidente aí e tal. E foi para disputar, já foi campeão internacional, mas não vive bem das pernas. Então, não tem jeito. O Corinthians tá no gigante hoje, mas eu vou explicar. Para mim, o Corinthians seria elite, tá? Para mim seria elite, mas devido ao momento ruim que o Corinthians vem vivendo nas últimas temporadas, né? E a gente tem que levar isso em consideração. Hoje o Corinthians está no gigante, mas eu colocaria tranquilamente ele no elite aí, mas eu tenho que respeitar a pontuação que eu fiz aqui. Foi toda uma pesquisa, então, enfim, Corinthians hoje está no gigante. O Coxa hoje está no médio, mas eu vou falar que o Coxa está no médio ali, quase para baixo, que não está bem das pernas. Fez um campeonato ruim. No estadual também não tem ido bem, então o Coxa ali nesse momento está nos médios. O Criciúma ainda vai figurar ali entre os pequenos, mas o Criciúma é uma situação que está quase no médio, está vivendo um bom momento. Subiu agora para a elite do futebol de novo depois de muito tempo, mas ainda está ali entre os pequenos. O Cruzeiro também vem aqui para os gigantes, principalmente pela questão dos rebaixamentos e porque não vive aí o melhor momento no seu futebol. O Cruzeiro tem tudo para voltar para a elite também, mas neste momento está ali entre os gigantes. O Figueira hoje também, infelizmente, está nos pequenos, mas assim, é aquele que está quase no médio. Eu até pensei em fazer ali alguns intermediários, mas eu falei, não, vamos fazer só esses 5 aqui para não complicar demais. Então hoje o Figueirense está no pequeno, mas quase por médio. O Mengão, o Flamengo, não tem jeito, ele tá ali na elite sim, tá com um dos melhores times, melhores elencos. O CT ali ficou entre os 15 maiores CTs, né? Flamengo, até fiquei surpreso porque o Flamengo não vigorou uma das melhores posições, ficou em 10º entre os CTs. Achei que estava mais acima, mas mesmo assim, pegando todos os critérios aí, principalmente o momento aí, vice-campeão de quase tudo, é ruim pro torcedor, porque não quer ser vice, mas se você for olhar institucionalmente, é excelente, um time que tá sempre chegando ali na briga pelos títulos. O Fluminense é gigante também, não figura na elite porque, apesar de ter ganho ali, ficado vice no Mundial e ter ganho também a sua primeira Libertadores, foi um ano bom, mas não quer dizer que tudo do Fluminense, a história, etc e tudo mais, tá tudo maravilhoso, mudou de patamar. Mas eu considero o Fluminense sim entre os gigantes, acima assim do Botafogo neste momento. O Fortaleza também figura ali entre os grandes, tá? Fortaleza consegue peitar qualquer um ali pra cima também. É um dos times que, pra mim, junto com o Atlético Paranaense, já figura entre as 14 grandes equipes do país. Sempre foi o G12, né? Sempre teve ali os 12 da elite. Hoje nós estamos colocando aí os 14. Então eu colocaria, né, no meu ponto de vista, Atlético Paranaense e Fortaleza já galgaram essa posição aí dos grandes do nosso futebol. O Goiás ele vai pro médio, mas tá ali numa briga intermediária entre médio e pequeno, tá? Eu decidi colocar no médio, porque o Goiás, apesar de tudo aí, apesar de ter caído inclusive, vinha fazendo boas campanhas e tudo mais, tem um CT legal também, então vai ficar ali entre os médios. O Grêmio não tem jeito, é gigante, é elite, é gigante ou elite? A pontuação do Grêmio ali ficou pra elite. O Grêmio tá figurando na parte de cima, vem ganhando muitos estaduais recentemente. O Inter já tem um tempo que não sabe nem o que é ser campeão estadual. Fora que o Grêmio, por mais que tenha amargado aí uma Série B no ano passado, tem uma história gigantesca aí, um dos maiores campeões de quase tudo.
Enfim, pegar a pontuação do Grêmio ali foi merecedora de elite, então coloquei o Grêmio ali na elite. E o pessoal do Inter não fique bravo comigo, mas eu vou colocar o Inter nesse momento no gigante, vivendo muito de altos e baixos recentemente. A melhor colocação recente aí foi o vice-campeonato ali, que o Flamengo, na minha opinião, tirou do Inter, tá? Concordo plenamente aí com a torcida do Inter de que aquele título ali foi tirado do Inter. O Galo também estava na briga, ficou 3 pontos atrás, mas eu acho que o Inter merecia ter ganho aquele título. De toda forma, vai ficar ali. O Inter é o caso de todos ali, o Inter e o Corinthians são os casos que estão entre o gigante e o elite ali naquele meio para subir para elite, porque são times muito bons. O Náutico hoje ele é um time médio, mas está brigando ali entre o pequeno e o médio, tá? Não tá tão bem, mas tá ali naquela vou, não vou, enfim. Vou colocar ali no médio. O Palmeiras teve a melhor pontuação de todos ali, não tem jeito. Palmeiras vem ganhando título atrás de título, maior campeão brasileiro. Tem um dos melhores CTs também, acho que se eu não me engano é o 6º CT, assim, de todos. Enfim, questão de estadual, nacional, internacional, não preciso nem comentar muito. Pro Palmeiras, infelizmente, só tá faltando ali, né, o Mundial de Clubes. Mas, de qualquer forma, o Palmeiras tem todo o direito de estar ali, mesmo sem esse título. O Galo também não tem. O Grêmio eu acho que tem. E a gente não vai olhar só o título mundial, claro, né? A gente tem que olhar tudo, questão de história, torcida, principalmente também. Então, merecedor. O Paraná Clube hoje tá figurando ali entre os pequenos. Talvez é até o mais estranho. Eu nem ia colocar o Paraná já tava ali na lista, eu deixei. Mas o Paraná não vem vivendo um bom momento há muito tempo, é só uma queda atrás da outra. Se tivesse alguma coisa abaixo de pequeno, hoje dava para colocar o Paraná, que a torcida tá sumindo. O Paysandu é outra situação ali que eu não sabia se eu colocaria no médio ou no pequeno. Paysandu no momento, eu vou colocar aqui no pequeno, mas ele quase pra cima, sabe? Quase indo pro médio. Red Bull Bragantino está figurando entre os grandes. Tá entre o Bragantino, ele é um caso que tá entre o médio e o grande ali, né? Vem vivendo aí boas campanhas, bons momentos. Eu decidi colocar no grande, a pontuação tá bacana. Apesar de não ter uma grande história, uma grande tradição, vive um bom momento. Então eu vou colocar ali o Red Bull Bragantino. Aliás, o Bragantino ele até tem algumas coisas interessantes, porque você tem que contar quando era só Bragantino e não tinha a marca da Red Bull. Também conseguiu coisas aí bem interessantes. O Remo já foi um clube bem maior, hoje vai ficar no pequeno. Não tá vivendo um bom momento, bem como o Santa Cruz, mas o Santa Cruz eu ainda vou colocar no médio, porque a torcida do Santa Cruz é bem diferenciada, salva bastante, tá? O Santos ele vai ficar no grande principalmente por causa da história dele. O momento dele era para pequeno, tá? O momento dele é muito ruim, mas o Santos fica... Na verdade, eu tô até em dúvida se eu coloco ele no grande ou no gigante, pela pontuação ali. Dava para colocar até o Santos no gigante, mas eu vou colocar no grande para ser justo com todo mundo aqui, tá? Então, vai ficar no grande. O São Paulo não tem jeito, vai ficar ali no elite. O São Paulo aí talvez, se você for pegar história, tradição, títulos, etc, é o que tenha talvez aí o maior de todas as camisas ali, mais pesada de todas as camisas. Então, eu coloco o São Paulo entre elite, não tem jeito. O Sport vai ficar ali no médio, quase chegando no grande. O Sport ali tá bem. Também, acho que ele não ficou entre os melhores CTs, não ficou entre os melhores CTs. Talvez tivesse subir até mais um pouquinho, mas o Sport tem uma torcida muito apaixonada, etc. Estádio, então bem legal. O Vasco vai ficar ali nos gigantes. Nos gigantes, a torcida do Vasco muito apaixonada. Apesar de não ter vivido um ano muito bom recentemente, viver entre quedas e subidas, o Vasco ainda tem uma história muito fantástica. Muito fantástica. Então, a história do Vasco, principalmente, tá salvando ele nesse momento. Tá? Poderia ficar no grande, mas pela história, né, pela tradição ali, pela camisa, a marca do Vasco merece estar ali no gigante. O Vitória da Bahia vai ficar aqui também junto com o rival no médio, também ali pedindo passagem para chegar no grande. O América, por mais que eu quisesse colocar ele pelo menos no médio, é pequeno, não tem jeito, não vive um bom momento. Às vezes dá um trabalho pro Galo, mas é coisa de rival mesmo. Acho que tá bom demais ali onde tá. O Cuiabão vai ficar ali no médio também, porque é um time, o incaível Cuiabá, né? O Cuiabayer.
nunca caiu depois que subiu, tá se mantendo bem, mas tem uma história muito, muito recente. Então, ali tá beleza. E o Juventude, nesse momento, vai ficar ali no pequeno, porque também, apesar de ter uma história bem interessante, até maior do que a do Cuiabá, o recente dele não vem vivendo um bom momento. E aí foi essa aí mais ou menos as pontuações. Depois, se vocês quiserem aí, coloca nos comentários, eu trago o vídeo mostrando a pontuação de todos os clubes que eu coloquei, porque que cada um ficou ali onde tá, tá? Lembrando, né? Aliás, eu não falei do rival também, né? O rival também ele poderia estar ali no Elite, tá? Pela história e tudo mais. Esse aqui é pela pontuação. Pela pontuação ficou assim. Se sou eu, Léo, só escolhendo, colocando alguns, eu colocaria mais ou menos assim, ó. Se sou só eu, né? Colocando. Eu faria algumas alterações aqui e colocaria assim, talvez. Pelo meu gosto, pela minha né, visão, eu colocaria mais ou menos assim, tá? Nesse momento. O Cruzeiro mais pela história mesmo, porque vive um momento péssimo, dos piores. E o Corinthians a mesma coisa. O Corinthians também não vive um bom momento, mas a história do Corinthians é gigante. Então eu colocaria assim, né? Se fosse do meu gosto. Mas respeitando a pontuação que ficou, aí vai ser aquele primeiro que vocês viram. Vou deixar aí então. É mais ou menos esse aí, nossa pontuação. E é isso aí, meus queridos. Se você gostou do vídeo, por favor, não esquece de deixar o like, que é muito importante para dar uma força aí pro nosso conteúdo. Se você gostou de fato, compartilha com todo mundo. Se não gostou, não precisa compartilhar, mas clica no like, porque o like é para divulgar o trabalho aí. A gente faz trabalhos diferenciados. Mas se você gostou realmente, compartilha com todo mundo aí. Clica no botãozinho aqui embaixo de compartilhar. E principalmente, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito, porque sua inscrição é fundamental. Vai ser uma honra e um privilégio ter você aqui conosco na família Galo React, o canal do atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Valeu e falou!